Olá, chicos, buenos dias, como estão? Saudade de todo mundo. Entrando em uma reta final, certo? Entrando aqui na nossa reta final de encerramento de ano, tá bom? Daqui uns dias a gente dá uma descansada, dá uma paradinha, uma diminuída, pra gente voltar com o ano que vem com todo o gás, certo? Estamos com mais uma aula, tá? Aula gramatical, certo? Só lembrando, aula gramatical, o que é que quer dizer isso? São conteúdos que vocês devem colocar no caderno de vocês, tá bom? Não só assistir a aula, escreve no caderno, como eu sempre digo a vocês. Conteúdo gramatical precisa estar no caderno, certo? Coloca lá, que fica mais fácil. Com atividade, tá? Só reforçando, antes da gente passar para a nossa aula, só reforçando um pouquinho. Como a gente está nessa reta final, o importante, certo, é que vocês não diminuam o ritmo. Tá parado? Ainda tá tempo de colocar tudo em dias, certo? Deu uma diminuída, bora pegar o pique de novo. Quem já está no pique, continua. Depois vão ter aí um longo tempo de descanso, tá certo? Mas o importante é não diminuir, tá? Então, sempre como eu digo a vocês, tem atividade, tira foto, me manda, não deixa acumular. Quanto mais deixar acumular, pior é, certo? Acaba dificultando e atrapalhando um pouco mais esse aprendizado e essa interação da gente. Eu só posso corrigir o de vocês quando vocês me mandam, porque aí eu sei que vocês estão fazendo, eu sei como é que está o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, vamos para a nossa aula com atividade, coloca no caderno, tira foto e me manda. Bora-se embora! Nosso assunto de hoje, certo? Regras de acentuação, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho como acontece a acentuação das palavras no espanhol e a acentuação tônica também de cada frase, tá? Então, assunto gramatical, coloca no caderno, tá certo? Primeiro, igual en el portugués, algunas palabras en español llevan acentos escritos, certo? O que quer dizer, do mesmo jeito que em português, em espanhol também acontece a acentuação em algumas palavras. Aumentei um pouquinho a tela para ficar mais claro e mais fácil de vocês verem, certo? Vocês verem e vocês entenderem um pouquinho. Vamos aumentar mais um pouco, tá? Em espanhol, só existe o acento agudo, tá? Isso aí é a primeira regra mais básica de todas. Em espanhol só existe o acento agudo. Não existe acento circunflexo, não existe os outros tipos nas palavras, certo? Ponto, vírgula, exclamação e interrogação existem, tá? Existem sim, mas apenas na classificação das palavras, na acentuação tônica das palavras. El siglo, o tio, certo? O tiozinho, como a gente conhece, em realidade forma parte de uma letra, la ñ, e não é usado em nenhum outro caso, certo? O tio, como a gente conhece, a gente só vai ver ele dentro da língua espanhola, em cima do N, que vai servir como uma letra. É uma letra do alfabeto, a ñ, ok? Todas as palavras têm uma sílaba tônica. É a intensidade de la voz que destaca uma sílaba respecto a las demás. Algumas palavras levam uma tilde, tá? O acento gráfico, e este acento não significa que a vogal seja aberta. O que quer dizer isso, certo? As palavras que levam la tilde, ou seja, o acento agudo, como a gente conhece, tá? Nosso acento agudo, necessariamente em espanhol elas não vão ser a sílaba
aberta, tá? Aquela vogalzinha aberta. Por exemplo, aqui no Brasil a gente conhece como café, né? Café. A gente puxa o fé, tá? Em espanhol se diz café. Café. Tá vendo que a pronúncia ela se prolonga da mesma forma? Café. Econômico. Lógico. Ó, lógico. A gente quer puxar mais o ri. Lógico. Elas possuem um acento porque elas são totalmente acentuadas, já faz parte da gramática. Mas isso não quer dizer que esse acento vai determinar que aquela vogal seja a vogal mais forte na frase, ok? Em espanhol, no todas las palabras se acentúan por escrito. La acentuación depende del número de sílabas y la terminación de cada palavra. Nem todas as palavras vão ser acentuadas. Às vezes a gente leva em consideração a quantidade de sílabas de cada palavra. Aqui no Brasil a gente não conhece, né? Monossílaba, trissílbica, polissílbica, né? A gente não conhece aqui o nosso, que às vezes a acentuação gráfica ou a sílaba tônica, ela vai ser classificada dessa forma, certo? Segundo sílaba tônica, certo? No espanhol, las palabras se dividen en agudas, graves oleanas, esdrúxulas e sobreesdrúxulas. Tá? Então, vai ser a acentuação da sílaba tônica ou essa falta de acentuação, mas que na palavra possui a sílaba tônica, que vai caracterizar se são agudas, graves, oleanas, esdrúxulas ou sobreesdrúxulas. A gente vai entender agora cada uma dessas, ok? Agudas, certo? Las sílabas tônicas agudas. La sílaba tónica es la última, ¿tá? Es la última de tudo. Ejemplo, pasión, pasión. Cantar, pasión tiene el acento. Cantar no tiene. Perdón, tenedor, saber, cristal, avião, balão, bebê. Tá vendo? Todas essas, a acentuação tônica, certo? A tonicidade da nossa voz, ela aumenta na última sílaba. Então, elas são agudas. Se escribe el acento sobre la última vogal de las palabras agudas si terminan en vogal. Exemplo, desmaiou, certo? En N, ilusión, ou S, japonês. Quer dizer, o acento ele só é colocado nas sílabas tônicas agudas, tá? As palavras agudas, quando elas terminam em vogal, com N ou com S, tá? Graves oleanas. La sílaba tónica es la penúltima. Ejemplo, niña, niña, o ni é o mais forte. Perro, certo? Perro, a gente fala mais forte no P, ou seja, penúltima. Prisa, revolución, ámbar, pintando, árbol, ángel, difícil, túnel e lápis. Tá vendo? A tonicidade da nossa voz, ela está na penúltima. Ela pode ter apenas 2 sílabas. Mas a gente usa aquela regrinha do cantar a frase. Lápis. Lápis. Tá? Lembrando das vogais abertas e fechadas.
certo? As nossas vogais, elas são fechadas, tá? Aqui. Conforme a acentuação gráfica, certo? Das palavras graves ou llanas, elas acontecem de qual forma, né? Vamos ver mais aqui embaixo. Se escribe el acento sobre la penúltima sílaba de las palabras graves, que acaba en una consonante que no sea N ni S. Exemplo: álbum, açúcar, carcel, césped, câncer, tá? O que no terminen en una consonante seguinte de la frase de la letra S, tá? Bíceps, ó, bíceps, tá bom? Entenderam? Bíceps termina com la S, mas antes de la S está la P, ou seja, existe uma consoante antes da S, ok? Então, acontece a acentuação. A última sílaba de bíceps é seps, tá? Seps. Seps é uma sílaba, tá bom? Esdrújula. La sílaba tónica es la antepenúltima. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento escrito ortográfico, certo? Todas as palavras que são esdrújulas, ou seja, la sílaba tónica es la antepenúltima, elas llevan acento tónico, certo? Exemplo: mágico, esdrújula, tá? A própria palavra. Cárcara, músico, rápido, física, América, Bélgica, Sudáfrica, miércoles e sílaba, tá? Essa aqui não tem regrinha específica de como vai acontecer a acentuação. As palavras, quando elas são esdrújulas, elas são acentuadas, tá bom? Sobre esdrújulas, la sílaba tónica queda antes de la antepenúltima, certo? Antes de la antepenúltima. Las sobreesdrújulas siempre llevan acento escrito ortográfico. Do mesmo jeito das esdrújulas, las sobreesdrújulas também levam acentos gráficos. Exemplo: dígaselo, certo? Dígaselo, cuénteselo, mandémelos, certo? Então, elas necessariamente levam a acentuação, tá bom? Deu para entender um pouquinho sobre a acentuação gráfica, ok? Lembrando, dessas regrinhas devem estar no caderno, tá bom? Todas essas regrinhas elas devem estar no caderno. Como atividade hoje de vocês, certo? Eu trouxe apenas uma questão. O que é que vocês vão fazer nessa questão? Di se las seguintes palavras são agudas, graves ou llanas, esdrújulas ou sobreesdrújulas. Apenas isso, certo? É apenas essa atividade. Vocês vão olhar dessas questões da A até a F e vão dizer quais são agudas, quais são graves, quais são esdrújulas e quais são sobreesdrújulas. Lembrando das regrinhas, certo? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Terminou de fazer a atividade, tira foto e me manda. Não deixem acumular, gente. Quanto mais acumular, pior é agora nessa reta final, tá? Tem que colocar tudo em dia agora nessa reta final, certo? Combinado? Entonces, hasta la semana entrante. Besos a todos y se dediquen.